A Luma está Não, mas tu parada, assistiu isso sem aí em live fazer ou nada, Revolta? Eu não assisti em nada. live, mano. Mas eu não assistiria, não, porque muita coisa eu falo pelo conteúdo. Se você quiser, eu te falo Calma, eu as vou coisas. assistir agora. Se você quiser, Vou eu te assistir falo as agora. coisas realmente produtivas que eu falei. Teve uma parte que foi bem produtiva. Inclusive, essa parte eu quero que você assista ou eu te fale que agora a gente conversa sobre. Pode ser, pode ser. É o tal Cota. Tipo Manda. assim, eu gosto de você, tá? Você pode não acreditar nisso, mas eu gosto de você. Eu acho que você é um cara Que muito gente isso, boa. cara? Ó, calma aí, que agora eu vou falar. Totô Eu começa acho que você é uma das gravação. Não, poucas agora pessoas. cala a boca. Você é uma das Calma aí, poucas calma aí. pessoas no cenário que você tem uma parada que é o seu trunfo e o seu túmulo ao mesmo tempo, que é a sua lealdade. Você é Certo. extremamente leal, isso é raro Caralho, tá rolando um papo filosófico aqui? no cenário, só que tu é leal a Red Kennedy, mano. Isso é foda. Tu é leal demais. Entendeu? Tu é leal demais. Tu é leal demais. Isso é foda. Isso é foda dos dois jeitos. Tipo assim, caralho. Revolta, Que pera aí, pica, deixa eu mas perguntar. puta Ser que pariu, leal tá ligado? A Red Kennedy é similar a ser real a quem na vida real? O que ele... Mano, é tipo tu ficar voltando pra bêbado. pra sua ex abusiva, entendeu? Caralho. Não, calma. Não, mas calma. olha só, eu não tô falando. A Obviamente. gente né? falando sério, aí o Minerva vai aloprar. Não, é que você tem que separar Minerva o. tá Tem que vendo, né? separar. Eu tô falando Você tem que sério, separar a seriedade do conteúdo aqui. Obviamente não acha a Red uma ex abusiva, tá? Deixando claro aqui. Mas é Certo. só pelo conteúdo. Calma. Só pelo conteúdo. pô. Fala isso. Tá, então eu sou muito tipo assim, leal, perfeito. Não, eu tô falando isso pra te dar o contexto. O Revolta falar que alguém é muito leal quando ele te trocou 25 vezes por R$ 70, faz sentido, né? Faz sentido. Por que eu fico puto? Eu vejo você falando algumas coisas que eu fico mais puto ainda. Tipo, Tá. pra mim, e isso foi uma parada que eu aprendi no fim da minha carreira, e eu queria que o Titã estivesse aqui, que eu ia até conversar isso com o Titã, porque eu acho que eu passei isso bem pro Titã antes de eu sair da Red. Tá. E eu acho que ele já tinha um pouco disso também. Certo. Pra mim, um dos grandes erros que eu tive na minha carreira foi querer solucionar os problemas do meu time. E eu vi isso, Certo. e eu vejo isso em muito player. E eu vejo isso muito em como você fala. Entendeu? Certo. E tipo assim, eu, na época, jamais reconheceria isso. Porque eu precisava passar por tudo que eu passei e ter uma visão um pouco mais madura da vida pra entender isso. Que você não vai solucionar os problemas do seu time. Se você consegue Concordo. enxergar, tipo, você fala assim, pô, quando eu tava de fora, eu vi os problemas do meu time. Eu olhava e eu sabia exatamente como que eu tinha que falar e como tirar o peso do FNB. Alô? Ah, mano, porra, o cara me cortou. Vai tomar no cu nessa porra, mano. Cara, os caras querem que eu fale com a live ligada, mano. Mano, tipo, se não for coisas muito, assim, que tu imagine que possa prejudicar de alguma forma, não me incomoda não, tá ligado? Não, Mas mano, de tipo, eu não acho que vai prejudicar de nenhuma forma. Que, tipo assim, lá, vou voltar de onde eu parei. Lá, você fala um negócio que você fala muito durante todas as suas entrevistas, Certo. que é o seguinte, que você vê Revolta te trocou, hoje ele tem uma Porsche. Nada que a gente já não sabia, Wesley, que ia acontecer, mano. Tá tudo bem, velho. de fora, né, o jogo, e aí você consegue identificar. Inclusive, eu e o Toca, a gente falou isso quando eles trocaram você pelo Jean, a gente falou, mano, o problema da Red não é, tipo, as decisões do Grevitar, tá ligado? Então o time vai continuar a mesma merda. Até porque o Jean Mag, ele não vai impor o jogo dele, ele é novo. Então, tipo, Certo. eles vão ter um sangue novo ali, vai ter um gás novo e tal, mas eu acreditava que a Red ia continuar a mesma coisa e continuou a mesma coisa, certo? Certo. E aí, Certo. tu fala um bagulho. Que é o seguinte. Eu sentia que o FNB ele tava ficando muito sobrecarregado, o que é natural, né? Porque tem 2 rookies no time. Eu E trocaria é o mid Revolta por um jungle. Porsche? Então, Nunca, tipo assim, mano. Eu nunca faria isso com o Revolta, velho. Nunca. Eu não sou esse tipo de pessoa, velho. as outras pessoas vão sofrer. Você Porque tacou estão... de graça pra ter. Eu sabia que meu nome ia ser mencionado em algum momento. Eu não sabia se ia ser no fim ou no início. Foi no início, né? Então, acredito que mais de uma vez eu não devo ser mencionado, né? Se Deus quiser. mid jungle rookie. Então você estava tentando suprir aquilo ali quando você entrou. Só que ao mesmo tempo, você teve uma melhora significativa
quando você foi pro Tier 2 e você focou em você mesmo. A parada é que, tipo assim, muita gente vai olhar pra esse tipo de coisa e vai falar: ah, ele jogou bem porque ele estava no Tier 2. Só que, claramente, tipo assim, quem tem mais experiência consegue ver quando um player tá de fato jogando melhor ou quando ele tá jogando a mesma coisa, mas tá estompando Nilba, entendeu? Tem uma grande diferença entre, uma coisa e a outra. E para mim, você não estava só estompando Nilba, você estava de fato melhorando. Um jogador melhor nas suas decisões, enfim. Tudo bem que é mais fácil, tal, mas enfim. Então, tipo assim, você sai de um momento extremamente focado em você pra chega no time, você pegou seu espaço de volta ali jogando melhor, só que você chega num time em que você tem que suprir o problema do time. E outra coisa, entre aspas, problema do time, ninguém sabe o que é. Aí você pode falar, pô, mas eu tenho uma ideia, o Coelho tem uma ideia, ou a gente concorda em algo. Irmão, quando você sabe o que é o problema, você resolve o problema. Quando você toma ciência de um problema, não quer dizer que você entende o problema. Então você não vai conseguir resolver. A parada que as pessoas acham que elas, por ter ciência do problema, entendem o problema, mas elas não entendem o problema. Então fica cada um Mas tentando... às vezes tu entende o problema e também não sabe resolver. Pode ter um problema, tu saber um problema e tu não conseguir resolver. Normalmente nesse momento é quando tu fala that's enough, né? resolver Agora, se tu não descobriu o problema em 4 anos, 3 anos, bom, aí tem algo estranho, né? da sua maneira, ou o grupo tenta resolver da maneira do grupo e nem entendem o que está acontecendo ali. E aí começa a ter várias trocas e várias decisões, nada a ver. É assim em todo lugar. Foi sempre assim e vai ser sempre assim porque somos seres humanos. Certo. Já vi isso acontecer, ó, várias e várias vezes. Uhum. Então, tipo, enquanto um jogador... Mas isso que o Revolta falou tá só complementando do focar em você mesmo e não resolver os problemas do time. Eu teria estendido bastante minha carreira se eu tivesse feito isso, sabia? Bastante. Bastante mesmo. Isso foi uma das coisas que o meu estresse me consumiu. Talvez esse tenha sido o motivo número 2 de eu ter parado, né? Com certeza foi o estresse gerado por tentar ensinar os outros. Eu teria, se eu não tivesse me preocupado tanto com os outros, talvez eu não teria ganho tanto, mas talvez eu teria durado mais tempo. Com certeza que eu teria. Então, tipo, esse realmente é algo que enche tua cabeça, te tira do foco, te piora como jogador. E, mano, a partir do momento que tu tá jogando pior, ninguém tá interessado se tu tá ajudando o resto do time. Ninguém. E aí o que acontece? Tu começa a jogar pior, teu time vai mal, porque tu também tá jogando mal. Às vezes o problema sai das tuas mãos, tu não consegue resolver, aí teu time tá mal, tu tá mal, acabou. Ninguém mais te quer, porque tu não tá jogando bem. Entendeu? Isso é algo que, inclusive, a gente falou no React da Loud, não foi? Que eu sinto que é algo que o robô entendeu. O time da Loud tá pior, mas o robô tá melhor. E eu sinto que ele falou, mano, vou focar em mim, vou trabalhar em mim esse split. E com certeza o time piora, mas ele tá bem, mano. E ele continua sendo, tipo, o robô. E vai ter gente querendo trabalhar com ele porque ele tá jogando bem ainda. Se o robô derretesse junto com o time dele e ele começa a jogar muito mal, talvez ninguém ia mais querer o robô, entendeu? Isso que o Revolta tá falando é muito real. Acho que é um erro que eu e o Revolta cometemos. Foi uma parte muito importante do Exodia, na minha opinião. Foi o motivo único pelo qual eu fui campeão na Red, mas me derreteu depois. Me derreteu muito. tentar suprir o problema do time, ele nunca vai ser bom e o time dele nunca vai ser bom. Por quê? No fim, se você consegue ver, por exemplo, pô, eu vejo que a Red é um time extremamente caótico, eu vejo que a Red, ela dá overextend, um exemplo. Ao invés de você ficar, tipo assim, ao invés de você ficar focando nos problemas da Red e você tentar frear a Red nesses momentos, você tem que se tornar o oposto daquilo. É você, tipo assim, é você saber o que você quer ser baseado no que você não quer ser. E aí você, como player, é você saber o que você quer ser baseado no que você não quer ser. E aí Caralho, mano. Nosso Papa fala bonito, né? você, como player, se torna aquilo. Porque assim você vai ter um impacto muito maior do que freando seu time. Entendeu? Então, pra mim, na minha visão, o maior erro de todos os times aqui no Brasil e o porquê que nós temos excelentes jogadores e times horríveis é que a gente sempre
que é achar um problema e resolver ele para os outros. Quando na realidade, quando você identifica um problema, você está identificando algo que você não prefere para você, para sua vida ou como jogador. E é aquilo que você tem que se tornar o exato oposto. Porque se você é o oposto daquilo, a situação não vai nem existir, mano, em game. Porque a primeira vez que você identificar isso se formando, você vai falar, não, João, o que você acha de tal coisa? Ou vamos fazer tal coisa. Ao invés de quando você identifica que tá acontecendo, tu fala, epa. Entendeu? Porque aí você tá se prejudicando, porque você tá focando no erro dos outros, e aí você tá mudando como você joga. Uma coisa, eu não sei se é bem o ponto do Revolta, sinceramente, um pouco confuso pra mim, mas eu vou tentar dar um exemplo do que eu acho que eu entendi que ele tentou falar. Que é, por exemplo, cara, eu vou abrir aqui pra ficar mais simples. Eu acho que foi Red Kennedy. Deixa eu ver se eu acho o momento. Aqui, ó. Tá? Eu vou tentar secar o que a Revolta falou nesse exemplo, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? É uma tentativa aqui. Minha câmera tá muito grande. Aí. Ó, é o seguinte. Aqui a Red fez um bait de barão, certo? Mataram o robô. Roger Machado mandou R$3. Roger Machado. Bela escalação ontem, Resumindo o que o Roger. Revolta quer falar, a Red é uma carroça e você precisa ser um burro forte. Não sei se é isso que ele quis dizer, não. Ó, a gente vê essa situação. Aqui. Matou a Thalia. Ok. Qual que é a play correta aqui? Virar barão, certo? Todos concordam. Mano, tem 3 caras mortos. 2 caras mortos. Pode ir agora, pode ir. Xal tem smite. O pessoal tá com uma condição boa ainda. Tá? Dá pra virar barão. O que acontece? Aqui, o único jeito de tu conseguir mudar o comportamento deles é tendo alguém que seja a antítese do que eles estão fazendo. Que é o quê? Guys, barão. E se não for, por exemplo, aí não foi. Barão. É barão, acho. Tô acertando todo mundo já. Eu até acho que eles fizeram barão aqui, né? E aí que tá, eles foram recompensados mesmo estando errado. Entendeu? Então, alguém teria que cobrar aqui de guys, isso aqui deu certo, mas foi errado, foi ruim. E tem alguém cobrando. E tu só chega nesse nível de consciência quando alguém dentro do jogo já Nosso consegue Papa identificar. mandou R$5. Fala, Revolta Nosso Resumindo, em vez de você ser o freio do time, você ser o volante e dirigir para a direção certa e não frear quando está na direção errada. Caralho. Parabéns, mano. E aí, tu sabe que tu tá adquirindo o nível de consciência necessário quando, depois desse chase, alguém vira e fala, caralho, guys, a gente trollou, hein? Esse chase não foi bom. Aqui a gente matou todo mundo. Mas na próxima, a gente pode ficar low nesse chase e não conseguir fazer barão e perder uma oportunidade, entendeu? Então, tipo, se não tiver alguém consciente cobrando, e se não tiver uma pessoa, pelo menos, adquirindo a consciência do que eles estão fazendo errado, nunca vai mudar. E me parece... Então, tipo assim, aqui, por exemplo, eles são todos felizes com a jogada. Barão. É barão, acho. Tô acertando. Vocês sabem, por exemplo, o que o Titã faria se fosse a Pen aqui? O Titã ia virar e falar, caralho, guys, o cheiro vai comer nosso cu, hein? Demos um mó chasezão. Entende? A consciência instantânea de que fez merda, porque tá no processo de entender. A gente não via várias vezes o Titã falando, caralho, aqui o cheiro vai, mano, comer meu fígado. Aqui eu vou ser xingado pelo cheiro. Então, tipo, é a consciência de entender o problema. Cometeu o erro, mas entende o problema. Rápido. E aí é quando tu vai começar, dentro do jogo, a ser mais consciente. Que é o que a Red não tem. A Red... Mano, é a dopamina, mano. É a dopamina, é a felicidade de dar um chase e pegar uma kill. É a felicidade do Ace, sabe? Então, eu acho que é por aí, velho. Porque você precisa ganhar, e você precisa do seu time pra ganhar. Então, tipo assim, pela lógica, faz sentido, né? Você querer resolver o problema do time, que você precisa do time pra ganhar, mas na realidade o time não precisa que você resolva os problemas. O time só precisa que, se os 5 jogadores melhorarem individualmente, identificarem os problemas, aquilo que eles identificam no time, se comunicarem fora de jogo e dentro de jogo, a coisa vai andar. É simples. A fórmula é simples. A matemática disso é simples. É a gente que complica, entendeu? Então, você já provou
Isso, Folha. Aquela play do Brence flechando pra matar o Titã. O coach falando que tá ok. Tipo... Mano, o Brence, ele podia fazer aquilo. Se na hora ele vira e fala, caralho, guys, isso aqui foi uma merda, não valeu a pena não. Trolei, my bad. Eu saberia que ele tá indo no caminho certo, entendeu? Porque ele pode cometer os erros por impulso ainda, mas ele consegue reconhecer. E se tu tá reconhecendo, tu tá trabalhando pra melhorar. Mas eu não sei, eu não sinto esse reconhecimento da Red. Acho que esse é o ponto. Pra todo mundo, que você é um player versátil. Mas, Eu não sei se foi uma isso que o coisa que eu Revolta falo, tentou falar. Mas isso me trouxe essa ideia. assistindo o vídeo, é o seguinte: quando você entra num time e você tenta solucionar todos os problemas do time, e você, por exemplo, você é por algum motivo campeão fazendo isso, ou o time vai muito bem e você é elogiado quando você faz isso, você deixa de ser quem você realmente é como player e você assume a identidade daquilo que você mesmo criou para solucionar o time. E qualquer mudança que tem ali dentro do time, isso vai ser instável. Porque você não é aquilo de fato. Entende? Você Não. você só achou uma solução pro momento que aquele time vivia. Entendeu? Mas nem tudo se baseia naquilo. Você ainda é um player, entendeu? Então quando a gente te vê, tipo assim, solto e livre de tudo isso, você é um player. Quando a gente te vê envolvido em tudo isso, você é outro player. E eu entendo que tem todo o contexto de time, interação com o teammate e um ajudar o outro. E não é disso que eu tô falando. Eu tô falando das amarras que conceitos errados de LoL acabam impondo nos 5 jogadores e a falta de maturidade faz com que cada um tome decisões ruins individualmente relacionadas a isso. Certo. Entendeu? Posso dar o meu POV, digamos assim, agora? Tipo, do que eu quis dizer? Aham. Tipo assim, quando eu desci, claro que teve tudo isso, mas a primeira coisa que você faz é você se questionar, certo? Uhum. Você questiona Natural. se o que você tá fazendo é certo, se o que você tá fazendo é o melhor, se você não deve fazer isso, se não deve fazer aquilo. E eu sinto que, de uma forma geral, eu utilizei bem isso, sabe? Tipo, como eu estava administrando até mesmo meu tempo, o que eu precisava fazer, quais eram os pontos que eu poderia melhorar e que eu precisava melhorar. Então, quando eu desci, eu meio que utilizei isso como uma oportunidade, por assim dizer, sabe? Não só como sei lá, cumprir tabela e meu contrato acaba ali e acabou e a vida que segue, tá ligado? Aham. Então, eu concordo em muitas coisas que tinham críticas sobre determinados assuntos e sobre determinadas coisas, melhorei. Como eu já vinha melhorando em alguns aspectos no primeiro split, que poderia não estar visível de uma forma tão grande, mas eu acho que deu pra perceber em alguns momentos do primeiro split, tipo, que eu tava evoluindo, e muito dessa evolução também teve dedo do Belzy, tá ligado? Que, tipo, ele me ajudou bastante em olhar pra mim mesmo, por assim dizer, sabe? E parte do que você falou, sabe? Que às vezes quando a gente tenta solucionar coisas das outras pessoas, a gente acaba não se olhando para o nosso próprio jogo e o que a gente pode fazer como jogador, sabe? Tipo, o que a gente pode agregar, não só como pode dizer, uma peça conjunta do quebra-cabeça, mas uma peça independente, tá ligado? Tipo, quais aspectos eu consigo dar no meu individual para meu time, em vez de só seguir o jogo que o time quer que eu siga. Sim, Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Total. E quando eu falei que eu ia ir para solucionar a Red, os problemas da Red, e claro que eu não me via também como esse salvador da pátria, tipo, não tem como eu me ver como salvador da pátria, era mais que eu ia preencher coisas que precisavam ser preenchidas, mas sem prejudicar o que eu aprendi e sem Mas aí que tá. perder minha essência, tá ligado? O preencher. Não preencher. Tipo, usei a palavra errada, desculpa. Não preencher. Vamos supor, se o Feb está jogando um exemplo com rookies, vamos supor, ele tem que dar 1.25x do que ele já é, certo? Um exemplo só. Você tem que fazer algo a mais, digamos assim, certo? Para o jogo poder fluir. E é natural, sabe? Não é nem querendo falar mal, quer seja, mas é algo natural. Tu sabe disso, certo? Jogar com rookie é o que é da natureza disso. Então, quando eu ia, não é que eu ia fazer 1.25x também. Era só que eu ia fazer meu 1 e ele o 1 dele, entende? Então, quando eu pensei bastante na volta e tudo mais, no que eu posso agregar, no que eu posso fazer, é não perder as coisas que eu aprendi ali e tentar
fazer umas coisas um pouco mais também do meu jeito, sabe? Porque, querendo ou não, quando você tá em um time, você também não pode só impor o seu jeito, certo? Você tem que meio que ter um denominador comum dos 5 pessoas pra vocês terem um norte. Porque senão, tipo, se todo mundo fizer uma Depende. coisa que uma pessoa quer, fudeu, tá ligado? Depende. Não fudeu, mas na minha opinião não é o melhor jeito, digamos assim. Tá Olha ligado? só, a minha visão sobre isso é a seguinte. Sim, você tá certo e não, você tá errado. Por quê? Se você tem um cara, pega o exemplo do Chove. O Chove, ele é bom o suficiente pra fazer o time inteiro dele se moldar pra ele. Certo, concordo. Inteiro. Tipo assim, não tem questionamento sobre isso. Tu abre gráfico, tu vê Concordo. dado, tu vê o cara jogando, o cara é diferenciado. O Sim, Owner, sim, quando ele concordo. entrou na T1, ele fez o time inteiro ser moldado pra jogar do jeito dele. Concordo também. O Zeus, Uhum. na Rama Life, a mesma coisa. O Sim. Titã, na PEN, de uma certa forma, devido sua própria escala, né, porque a gente está numa região muito inferior, fez, entre aspas, a mesma coisa. Então, quando você tem jogadores com qualidades únicas, e eu não digo que essas qualidades precisam ser, tipo assim, não tô falando que você precisa ser o Chove. Eu tô falando que Sim, se você sim. tem qualidades únicas, se o seu time não reconhece isso, você impõe isso. Não, Só que você não impõe concordo. isso nos outros. Certo. Você impõe isso em si mesmo. Então, por exemplo, se você é um cara que você sabe que você está no momento melhor que os seus teammates e que você tá ganhando sua lane e que você vai performar e que você vê uma condição para você carregar esse jogo, é um exemplo que eu vou usar seu, mas não tô falando que esse era o caso daquele jogo. Você não vai guivar uma Certo. wave de Ryze para tentar matar top. Uhum, Você certo. vai jogar numa condição diferente. Você vai falar, FNB, segura tua pica. A gente vai ganhar o jogo fazendo isso. Uhum. Entendeu? Tipo, Sim, sim. agora, quando você sente que você precisa compensar pelos outros, independente do que seja, independente de ser comunicação, Isso que o. Isso que o. A situação do Ryze lá. Ele até falou no. Como é que é o nome? No Talcast. Que ele decidiu guivar do dele para ajudar o FNB a voltar pro jogo. É a mesma coisa no futebol quando falam que a bola tá queimando, sabe? Que a bola chega no pé do cara e ele já quer se livrar. A bola chega no pé, quer largar. Tu não quer ser o responsável. É tipo isso que o Greve tá falando. Bom, a FNB tá perdendo. Eu vou sacrificar o meu aqui, botar ele no jogo. E se Deus quiser, ele carrega o jogo. Qualquer coisa, eu, né? Fiquei mal. Culpa do FNB. Sendo que ele tava com a bola do jogo. Ele tinha que resolver, entendeu? Ele tinha que fazer algo acontecer. Quer fazer play? Quer voltar ele pro jogo? Faz na tua condição, nos teus termos. Não onde tu vai perder. Porque a partir do momento que o que tu fez dá errado, tu também tá perdendo agora. E aí não tem mais volta. Não tem mais salvação. Não tem mais quem te tire dessa situação. E se a gente tirar o jogo de Ryze, que ele fez isso, ele tava bem, mano. Cara, o jogo 3, ele amassou o T11. Amassou, é inegável. Mas, de novo, ele não conseguiu se manter na frente porque, ele não consegue atrair o jogo pra ele não consegue ter a bola no pé. Se ele soubesse, né, jogar com a bola no pé no jogo 3, ele chega o jogo. A Red ia jogar o jogo inteiro com a pressão dele na side, ele ia amassar o Tim, ia ficar na frente do Tim e ele ia ganhar o jogo. Mas não. Sempre, quando ele pega a bola, ele quer largar ela, entendeu? Esse é o problema do Greve atualmente. Ele demonstra que ele consegue ficar bem no jogo, mas ele não consegue se manter bem no jogo. é o sentimento de necessidade de compensação. Isso vai fazer com que você tome decisões fora do seu... Como é que eu posso dizer? Não é individual. Não, sim. Pô, essa eu acho que é que eu ia falar. Sobre esse ponto que tu comentou do Ryze, por exemplo. Eu sinto que antigamente eu me atrelava muito a fazer esse tipo de escolha, Aham, certo? A sim. esse tipo de ação. Sim. Só que hoje em Mas dia... por quê? eu- Por quê?
Então, antigamente. Não, mas por quê? Mas é isso Por que eu que, tô dizendo. por que você era assim? Porque. Não sei, eu acho que era tipo porque. Talvez eu tivesse sido um pouco uma construção de moldado dessa forma. Porque, tipo, Mas aí que tá, mano. querendo ou não- Isso é o que eu tava te falando no começo. Esse é o ponto que, pra mim, quando o Aegis teve uma vez, em 2019, que ele veio falar comigo e ele perguntou como que ele podia melhorar. E eu falei pra ele, irmão, lê X, Y e Z livros. Ele olhou e falou, caralho, que porra é essa? Ano retrasado, ele deu uma entrevista que ele falou que ele entendeu. Tipo assim, isso aí que você tá falando, se você não sabe o porquê que você é assim, você não vai conseguir se desprender, mano, disso. Sim. Não, Entende? mas é isso que eu tô querendo te dizer. Eu concordo com isso e o passado, né, no caso que o porquê eu fazia isso, é porque antigamente, querendo ou não, na line que eu fui campeão, né, que foi nós 5, Uhum. era uma line que ela pedia isso. Aham. E Total. era uma necessidade porque as lanes das sides eram muito voláteis. Voláteis no sentido de, tipo assim, elas gostavam muito de Porra, Gigão. puxar o recurso. Né? É. Exato, Aham. Gigan, Titanzada, Tô tá ligado, ligado? Tipo tô assim, ligado. e não tem nenhum problema no mundo, tá ligado? Só Aham. que é isso que eu tô querendo transmitir. Hoje, eu posso fazer aquilo, mas eu sei por que eu tô fazendo aquilo e o motivo de eu estar fazendo aquilo. E eu faço numa escolha, não numa obrigação. Consegue entender? Mais ou Aham. menos. Tipo, quando eu fiz aquilo de Rise naquele jogo, foi porque eu sabia que se a Gwen continuasse daquela forma, não importasse o quão grande eu ficasse, o jogo ia acabar. Mas não é, mano, Só não é o saber, é o acreditar. acreditar, Caralho, como assim? Revolta tá cheio de frases de efeito, não? Ele não. Tem certeza que ele não tá se preparando pra concorrer a algum cargo político aí, mano? Não é possível, velho. Ele deve estar aí concorrendo a vereador, a deputado, não é possível, mano. Cheio de frase de efeito. Tipo assim, eu sabia que Lucian e Nami não puxam Zei Karma. Mas a porra do Certo. Titanzada Sheisque dele acreditava que de Lucian Nami ele puxava Ezei Karma. E ele conseguia pegar o punch toda porra de jogo. Você só sabe aquilo que você sabe. Eu sei que isso é meio redundante. Não, Mas tô entendendo. Tipo, se o seu conhecimento é limitado àquilo, você vai saber só aquilo. Agora, se você acredita naquilo, você está aberto a saber que você está errado e você abre para mais possibilidades. Nossa, essa última frase de Revolta pra mim não faz sentido nenhum na minha cabeça. Muito Entendeu? bem. Tipo assim, Sim. é tipo você pegar a mesma situação, botar você, o Faker, o Chove e o Caps. Cada um vai jogar aquilo de um jeito diferente porque eles acreditam em coisas diferentes. Entendeu? Sim, eu concordo. Não, eu entendo um pouco o que você tá falando, tipo. E aí vai muito do que a pessoa julga que é o correto, que eu acho que ela é errado, tá ligado? Por exemplo, o que tu mesmo falou, sabe? O Faker, ele não é igual ao Chove. Sim. Não é hoje, não é ontem, nunca vai ser. Nunca vai ser. É. Tem alguém pra dizer que o jeito que o Faker joga é o errado? Não. No caso? Tipo, Não. não tem. A tal qual não tem gente pra falar que o jeito que o Chove joga é o errado, certo? Sim. Então, tipo assim, o meu ponto quando eu falo sobre isso não é nem uma questão de, tipo, não é que eu não acredite que eu possa carregar de Ryze. É porque, naquele E ponto. sabe o que é o pior, mano? É que o caso do Chove, ele era o contrário do Gravitar, se tu parar pra pensar. O Chove era um cara que tinha o farm mais que perfeito todas as partidas. E às vezes faltava dele porque ele queria se manter bem nesse quesito. E ele mudou. Ele foi mudando. Foi mudando aos poucos. Hoje o Chove às vezes nem tem o mais farm da partida. Mas ele conseguiu chegar no meio termo do farm, do negócio que ele tinha, pra fazer as plays. E é algo que todo ano ele fala, eu preciso tentar mais, eu preciso fazer mais jogada, eu preciso fazer mais play, eu preciso arriscar mais. Todo World ele vê o Faker e ele dá uma entrevista falando sobre isso. Então tu vê, o Chove, que é um dos maiores talentos que já existiu nesse jogo, ele tinha uma visão de jogo e ele mudou. Ele mudou. Muito, tá? Não foi pouco, foi muito. E ainda assim, e cada vez ele melhora mais. Então, tipo, não tem... Tu tem que estar disposto a mudar pra competição, velho. O Faker também. O Faker era, mano, Lane Kingdom. Ele inventou como se joga lane na mid lane durante muitos anos.
chegou um ponto que a mecânica dele começou a decair, ele não consegue mais ser lane kingdom. Ele perde a lane pro Chove, ele perde a lane pro Zeca. Ah, ele ganha às vezes? Ganha. Mas ele mais perde que ganha. Ele tem dificuldade em manter nesse quesito com esses caras. O que ele fez? Mudou o estilo de jogo dele. Se tornou um cara mais comunicativo, jogando mais inteligente, apostando mais em macro, em outras coisas. Estamos falando pra mim, dois dos maiores mid lanes que já existiram. Possivelmente top 1, top 2. Então, tipo, não tem nada errado em mudar, velho. E eu até acho que o Gravitar tá disposto a mudar, mas eu acho que é muito lento, velho. Tem algumas crenças nele que ele não consegue mudar. Mas é porque eu botei na minha balança e eu pensei sem, tipo assim, insta e no instinto, certo? Do que eu achava que poderia ser certo ou não. O que poderia dar mais chance de vitória ou não. E não é que eu vou fazer o que as pessoas me pedem. Não, eu escolhi fazer aquilo. Eu que chamei, eu que dei aquela call, eu que vi, tipo, o cara naquele posicionamento, tá ligado? E eu sabia o que eu poderia perder, mas eu sabia o que eu poderia ganhar depois com isso, sabe? Acabou que não deu certo em porra nenhuma, né? Aham. Depois só foi ladeira abaixo. Mas assim, não foi algo como seria no passado de instinto. Entende o que eu quero dizer? Foi uma Aham. parada que eu escolhi pra aquela situação. Se foi certo ou errado, eu vou aprender depois, tá ligado? Mas não é algo que não vejo com maus olhos, tá ligado? Tipo, só diz pra mim mesmo que eu tenho mais cartas na manga que eu sei que eu vou poder utilizar daqui pra frente, tá ligado? Aham. Tipo assim, eu sei que se quis chegar no momento X, que precisar que fale, mano, eu vou, foda-se, eu acho que é uma merda, eu vou fazer do meu jeito e eu vou carregar essa porra e, mano, só aguenta aí, tá ligado? Eu vou fazer desse jeito. Mas se não for, e se eu achar que, tipo, se eu julgar que não é, e eu preciso dessa ajuda, eu posso recorrer a isso também, tá ligado? Entende o que eu quero dizer? Ou... Aham, entendo. É que, tipo, é complexo quando você envolve time, né? Porque tem tudo o que pessoas pensam, né, dentro de um time, tem tudo que o conjunto acredita, tem o que a coaching staff quer, tem o que você quer e o que Sim, você sim. acredita, né? Sim, E sim, tudo sim. isso entra nessa soma. Eu entendo isso. Hum. Mas, de novo, Então, isso. meu... Ah, Não, pode falar, pode falar. não, Não, é que eu só ia falar que, tipo assim, meu raciocínio hoje em dia, que é o que o Bells defende muito, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, vai ter dias de screens, por exemplo, que tu já foi pra play, certo? Vai ser um lixo, tá ligado? Tipo, vai ser uma bosta, porque o time não jogou certo, porque deu Y, Z, X ou outra situação ruim, tá ligado? Mas vai chegar no final do dia e você vai ter que ter a tua construção individual também, não só como sim, time, tá ligado? sim. Então, isso é o que eu busco pra mim também no dia de hoje, tá ligado? Tipo assim, mano, pode ter acontecido Deus e mundo, YZ e tal, não sei o quê. Eu joguei as coisas que eu queria da forma que eu queria, fiz as coisas da forma que eu queria. Sim, massa, mano. Evoluí nem que seja 1% como jogador e melhorei alguma coisa que eu queria. Não, mano, por que não foi isso? O que eu fiz? Mano, eu me deixei levar por alguma coisa, não botei minha vontade acima de alguma coisa, tá ligado? Mais ou É, menos isso. só que, tipo, o que que eu acredito? E aí é totalmente a chance minha, porque eu não acompanho o treino de vocês, tá? Claro, claro. Mas eu acredito que, fundamentalmente, a forma como vocês enxergam o LoL tá errado. Senão vocês não estariam há tantos anos com macro ruim, acreditando que o macro de vocês é bom. E aí é uma opinião pessoal. Você tá de boa de discordar. Se você acha que o macro de vocês é bom, tudo bem. Pra mim, o macro de vocês é péssimo. Péssimo. Pra mim, tá há tanto tempo desse jeito, quer dizer que vocês acreditavam durante todo esse tempo que o macro de vocês era bom. Logo, a base de LoL de vocês está errada. E se a base de LoL de vocês está errada e os jogadores não se questionam o suficiente para enxergar isso, ou a coaching staff não consegue enxergar isso, tudo que a gente falou é tipo. É como se você fosse subir uma montanha com os pesos do Rock Lee, tá ligado? Porque por mais que a sua Sim, sim. mentalidade esteja, tipo, on point, irmão, tu tá nadando contra a maré, mas, tipo, tem 7 tubarões te seguindo. E eles sabem nadar embaixo d'água, tá ligado? E tu não. Então, tipo, é uma parada que ela é complexa. Porque, pô, eu termino esse papo aqui, por exemplo, agora eu falo, caraca, pô, o Greve tem uma mentalidade realmente muito boa, tal. O que é algo que eu já sabia, que eu falei, inclusive, no React. Mas foda-se. Porque se a base de LoL deles é Pode ser errada... que não, mesmo que fale isso e tal, não sei o que, as ações acarretem em não surtir efeito o que é que seja, sabe? Cara,
Não, vai do seu achismo mesmo, vai do que você acha. Não achismo, né? Tipo, do que você Aham. julga e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, pô. Mano, vai ter gente que vai dizer que tá certo, vai ter gente que vai dizer que tá errado, vai ter gente que vai dizer. Mas assim, o norte tem que ter um norte de alguma forma, tá ligado? Tipo. E querendo ou não, tipo. É, a gente me- tem é melhor diversas estar, conversas sobre isso. é melhor estar perdido ou cair no precipício? O quê? Melhor Chega, tá perdido que no revolta. Chega, precipício? mano. É, porque às vezes é isso que o norte tá te levando. Admite logo a campanha, mano. Admite logo a campanha. A gente. Tá óbvio. Mano, tá transparente. Todo mundo entendeu, velho. Tu tá estudando alguma coisa pra virar político. Na próxima eleição, vote Já tem a nele, música, Jair Hanude Rebolão. já tem o encontro, já tem tudo, já tem o número. Vamos aí, mano. Vamos pra cima, pô. A gente vota em ti, velho. Só anunciar a campanha. Entendeu? Às vezes, tá. estar perdido quer dizer que você tem um tempo pra respirar. Quando você tá seguindo reto numa direção que você tem convicção que vai te levar num pote de ouro e na realidade vai te levar num precipício, isso é foda. Por isso que o questionamento é importante, tá Uau. ligado? Tanto Uau. individual Sim. quanto coletivo. Uau. Ele está falando que a Red acha que está indo no caminho certo, mas na verdade eles estão indo para um suicídio coletivo. Pirami mandou R$3. Era melhor eles Nesse não caso que saberem onde Revolta eles estão fala, indo do dá que para ver acharem naquele que estão ancião. indo para o lugar Aí errado. podia simplesmente Quer dizer, ter calma. atrasado a LOL de forçar um pouco as torres. Calma, a voz. Inibis, visto que as suaves deles estavam boas. Calma aí que eu me perdi, mano. Foram muitas vozes, até meu pensamento se perdeu. Eu posso falar da problema que eles tinham, a Red podia simplesmente ter atrasado a Loud e forçar um pouco as torres inibis, visto que a wave deles estavam boas. É, também. Mas o que eu volto tá falando é melhor tu estar perdido e ativamente procurando algo que faça sentido do que você achar que está no lugar correto, mas indo na direção errada, entendeu? Porque tu vai continuar indo, vai continuar fazendo a mesma coisa e tu nunca vai chegar. Quando tu tá perdido, pelo menos tu tem a chance de encontrar a direção correta. Acho que é essa a ideia do Revolta. Não, essa frase aí, caralho, velho, dá pra botar no livro, na tua bibliografia, velho. Dá, Isso é velho. foda, velho. Ele tá com muitas frases de efeito, Não, Revolta, mano. Tipo, é o que eu falo, tá ligado? Tipo, Muito ou na mente. não importa o que aconteça, o individual também, ele tem que estar on point, tipo, a gente tem que... Eu posso trabalhar o que eu posso trabalhar, tá ligado? Com Tipo, eu certeza, posso com também, certeza. como você falou, resolver e consertar os problemas do mundo inteiro, tá ligado? Aham. Eu tenho que fazer o meu primeiro, deixar minha base sólida, fazer tudo que eu posso fazer e depois agregar no que eu posso agregar, tá ligado? Com E se eu certeza. puder fazer o time melhorar nas coisas que eu tô melhorando, melhor ainda, tá ligado? Que eu vou estar ajudando também eles indiretamente, tá ligado? Sem Aham. precisar gastar também e perder minha essência. É isso, é isso, é isso. É isso. Mas É- é isso, mano. É isso que me Foi a irrita, minha visão. entendeu? Porque, tipo assim. Você. Pra mim, quando você entra na rede principal, você. É como se. Aí é uma sensação minha, tá? Não tô falando que de fato é isso. Eu tenho a sensação de que você tá com um peso em cima de todas as suas decisões, sabe? Que é como se aquele time precisasse de você de um jeito, mesmo você podendo ser de outro. Que às vezes é até a melhor versão do Gravitário, entendeu? E é isso que me deixa puto. Quando eu vejo você falar as coisas, eu fico tipo, caralho, eu entendo, mas eu não concordo. Porque eu vejo outro caminho, entendeu? Mas é uma situação, de novo, complexa, né? É um time e tal, não sei o quê. Tem todo o contexto da organização. E que, pra mim, tipo. Eu não concordo com as decisões que a organização toma em relação ao time. Não concordo como tudo foi feito. Mas eu estou de fora e eu não estou no dia a dia. Então eu não sei exatamente como é que foi. E eu sei muito bem qual que é o peso disso tudo. Mas eu não concordo, e a informação que eu tenho de fora, então foda-se tudo que eu falei, e eu não concordo, e foda-se, isso me irrita também. A postura, enfim, tudo. Mas eu gosto. Não, claro. Eu gosto da Red, vou fazer o quê? Sim, sim, mano. Pô, e é o que eu falo, tá ligado? Querendo ou não, é a organização que me criou, né? Tipo, é a organização que eu tenho apreço, que, querendo ou não, até ela precisar de mim, o quanto ela precisar de mim, eu sempre vou entregar meu sangue, meu suor, porque, assim, como tu falou, eu a amo como minha casa, tá ligado? Como meu lar, Uhum. e eu vou fazer de tudo pra dar certo aqui, tá ligado? O que eu puder e o que eu puder fazer por ela, claro que pensando agora mais nesse lado do eu, tá ligado? De Uhum. mim mesmo. Mas eu
É complicado mesmo, tipo assim, né? A gente tá vendo uma fase que, claro, ninguém queria estar. Mas, mano, Mas faz é o que a parte. gente tem pra hoje, faz Ah. parte e, tipo, nem só de vida boa. Mas a gratidão, ela também pode ser uma faca de 2 legumes, não? Uma faca de 2 gumes? Porque, tipo, claro que tu tem que ter gratidão. Os caras fizeram coisas por ti e é importante. Mas ao mesmo tempo, primeiro, tu não fez de graça. Tava sendo pago. Os caras também têm que ter uma certa gratidão por ti. Não é uma via de mão única. Se tiver algo melhor pra ele tem que seguir. E se tiver algo melhor pra Red, tem que seguir, né? Tipo assim, tem que ter gratidão pelo respeito. Acho que não pode, né? A gratidão tem que ser principalmente o respeito, mas não pode viver nisso. A tua existência, a tua função não pode se basear só na gratidão, eu acho. E senão, tu não perde um pouco da tua individualidade, assim. Talvez eu esteja indo muito longe. Mas, tipo, tudo que tu faz é pela gratidão que tu tem a algo. Cadê a tua individualidade? Cadê o que você quer? Cadê a sua ambição? Como é que tu compete sem ambição? Vocês entendem? Tipo, vou falar, né? Trazer um tema polêmico. Foi polêmico quando teve lá a fatídica frase do não ligo. Fatídica frase. Quando eu não jogava pela NTZ. Eu não jogava pelo país. Eu jogava por mim, mano. Por mim. É óbvio, eu representava algumas coisas, boas e ruins, mas era, no final das contas, por mim. Era a minha ambição de eu ser melhor, de eu ir longe. A NTZ me deu a oportunidade lá no início. Eu ia ter gratidão da NTZ e jogar por eles? Não, era por mim, porra. Eu tinha ambição de ir longe. Fosse com a NTZ ou fosse com outra organização, entendeu? E óbvio que eu tinha gratidão aos meus teammates também, óbvio. Mas eu queria ir longe, fosse com eles ou fosse com outras pessoas, se necessário. Se eu não tivesse essa individualidade, eu nunca ia conseguir me puxar o limite. Eu acho, né? Eu acho. Claro que existe uma gratidão, mas eu não posso viver nela, na minha opinião. Eu vivi o pro player, tá ligado? Então É isso. Mas valeu, mano. Valeu pelo papo aí. Eu que agradeço. Espero ter explicado, porque pode ter algumas coisas que às vezes eu não me comunico tão bem, então às vezes eu não transmito muito a ideia do que eu tava falando. Não, mas eu quero acho, falar. eu acho que pelo que você falou aqui, Mas- o pessoal pegou legal o que você disse no Talkcast. Eu não acho que ninguém interpretou mal, não. Sim, sim. E aí é isso, mano. Obrigado aí pelo papo. Eu que junto agradeço. demais, mano. De verdade mesmo. Valeu, E a valeu. gente se fala por aí. Falou. junto, Boa noite, valeu, tamo valeu, junto. Valeu. Boa noite, mano. É isso, guys. Eu espero que se ele vê o react, ele saiba separar o que eu falo por conteúdo que eu falo. Esse foi o fim das 2 horas de live do Revolta? Várias frases de efeito. Revolta pronto pra ser político. E é isso.